que é um programa que trabalha com 1.200 jovens em 14 escolas de Londres. E a missão de Empower é garantir que os jovens de 14 a 19 anos recebem o apoio que eles precisam para não só completar os estudos, como também completarem com sucesso a transição da escola para o mercado de trabalho, ou para o ensino superior, ou o ensino técnico ou profissional. E o meu nome é Pedro Sampaio, como já foi dito, eu sou Carlos Porto, estou cá em Economia, estou a viver há 11 anos em Londres e nos últimos 5 anos estou a trabalhar com empreendedores ou iniciativas de inovação social, quer como investidor ou como consultor. E a apresentação de hoje vou dividir em 2 partes. Primeiro vou falar da metodologia do programa em si, que é inovador. É inovador porque envolve prevenção a longo prazo, funciona dentro das escolas, prevenção e qualificação a famílias e aos empregadores. Mas, se calhar, a principal inovação é identificar, é colocar a responsabilidade nessa transição da escola para o mercado de trabalho em alguém. E depois vou falar também noutra parte inovadora deste projeto, que é o modelo de financiamento, que mais tarde vamos falar, e quem ontem já teve aqui na sessão e falar de tipos de impacto social, de social impact bonds, que também é o caso no Think Forward. Em termos de contexto, e se no Reino Unido, em termos de desemprego, não estamos numa situação de crise tão profunda como cá em Portugal, no entanto, o desemprego jovem até os 24 anos é de 15%. Há cerca de 1 milhão de jovens no Reino Unido que são chamados NEET, Not Engaged in Education, Employment Training. Cá em Portugal são os NEM, não estão na escola, não estão a trabalhar, não estão em formação profissional. E 40% dos jovens saem da escola sem as qualificações mínimas para terem sucesso no mercado de trabalho. Os economistas estimam que 35 mil milhões de libras é o custo estimado da presente geração, essa presente geração NEET é o custo estimado ao longo da sua vida. Portanto, as coisas não é só em Portugal que podemos falar numa crise do desemprego ou do abandono escolar. Existe aqui a dimensão financeira direta associada ao problema. Nós sabemos qual é a natureza deste problema. Nós sabemos que a transição entre a escola e o mercado de trabalho é cada vez mais difícil. Nós sabemos que quando o abandono escolar acontece, é quase sempre tarde demais para intervir. Nós sabemos que ter contacto com os empregadores é crucial. No Reino Unido, no estado de York, tem um estudo que diz que a probabilidade dos jovens conseguirem um emprego aumenta dramaticamente quando eles são capazes de identificar 5 empregadores na sua área de interesse. E depois nós sabemos que estruturalmente as coisas alteraram no mercado de trabalho. As competências necessárias para ter sucesso são diferentes hoje. Não temos tantas oportunidades ou empregos na indústria e as competências necessárias para se fazer, por exemplo, no setor terciário dos serviços são diferentes. E, será por isso, há uma grande disparidade, um grande gap, ou mismatch, na oferta e procura de trabalho. No Reino Unido, apesar de termos todos estes empregados, um estudo da McKinsey identificou que 1/3 das vagas disponíveis não conseguem ser preenchidas. Isto é, os empregadores, imagina, não conseguem encontrar ou preencher 1/3 das vagas para vagas de entrada das suas empresas. E isto acontece, se calhar, porque as escolas não têm mandato, não têm os recursos ou os incentivos para estarem a preparar as competências que estes jovens precisam. E qual é a solução deste programa Think Forward? É colocar coaches nas escolas que de facto são responsáveis por esta transição. Eles são responsáveis por 3 coisas. Primeiro, garantir que os jovens estão em condições de aprender. Isso significa desbloquear qualquer tipo de problemas que eles possam ter, quer em casa, a trabalhar com as famílias, se necessário, quer que eles tenham condições na escola de aprender. Portanto, trabalhar ao nível do problema comportamental, todo esse tipo de questões.
Segundo, é a responsabilidade dos coaches desenvolver essas competências sociais e competências interpessoais que os empregadores exigem. E mais tarde vou falar com mais detalhe. E por último, é a responsabilidade deles aproximar os jovens ao mercado de trabalho. É a responsabilidade deles fazer com que os jovens comecem a perceber a ligação em que há completar os estudos para terem uma hipótese de terem acesso ao mercado de trabalho. É a responsabilidade deles desenvolver essas competências, essas soft skills, que mais tarde também vou explicar com mais detalhe. Uma parte importante do nosso programa há um foco muito grande nos jovens que estão mais afastados do mercado de trabalho. Isto é, nós queremos trabalhar com os jovens que mais precisam deste programa. E nós sabemos qual é o perfil destes jovens. Nós sabemos que quando os coaches entram nas escolas, eles usam este tipo de indicadores para identificar os jovens que estão em risco de não sucederem no mercado de trabalho. E utilizamos indicadores ao nível do ensino, como comportamento, como a atividade, como as dificuldades de aprendizagem ou as fracas notas. Utilizamos indicadores socioeconómicos, como são pais jovens, já têm problemas de desenvolvimento ao nível da justiça e da política, se estão institucionalizados, se estão a cuidados familiares ou se estão numa situação de alojamento precário. E em função desses indicadores objetivos, nós damos pontos e depois tentamos procurar ou identificar quais são os jovens que estão numa maior categoria de risco. E depois validamos com a escola se faz sentido ou não estes jovens entrarem no programa. Isto para dizer que temos esta ferramenta que é objetiva para tentar identificar quem mais precisa do nosso programa. Como disse, grande parte da responsabilidade dos coaches é desenvolver este tipo de soft skills que foram validados com psicólogos e com os empregadores. São as competências ao nível do autoconhecimento, da receptividade, terem ambição ou drive, terem resiliência, terem capacidade de comunicação e de organização e depois estarem preparados. Aqui preparados é se têm currículo, se estão preparados em termos de técnicas de entrevista. Portanto, isto é o mandato, a responsabilidade dos coaches, é trabalhar nisto, porque isto são as competências que as escolas têm, ou o mandato que as escolas não têm. As escolas preocupam só no aproveitamento académico e ninguém tem a responsabilidade de trabalhar essas competências. E no caso destes jovens, as famílias não estão muitas vezes numa capacidade de ajudar nessa área. Uma coisa muito importante para nós é o tratamento da informação. Nós fazemos questionários quando os jovens começam a trabalhar connosco para perceber como é que os jovens estão nestas 7 ou 8 categorias. E depois, ao longo, nós fizemos as intervenções, estão especificamente desenhadas para tentar melhorar essas competências. E ao longo dos 4 anos, nós vamos avaliando, através de questionários, como é que essas competências vão evoluindo ou não. Como disse, grande parte do trabalho também dos coaches é aproximar os jovens dos empregadores, do mercado de trabalho. E fazemos isso através de facilitar mentoria profissional. Os jovens vão, em programas estruturados de 6 a 12 meses, trabalhar com empregadores. E aqui é importante que eles, não só como aqui nos Insight Days e workshops, é fazer com que os jovens fisicamente comecem a conhecer e participem no ambiente físico do mercado de trabalho, comecem a falar com as pessoas de fato e gravata, a perceber como sabem comportar neste tipo de ambiente. E aqui este tipo de mentoria é focado na preparação para a carreira, fazer com que os jovens pensem que tipo de carreira gostariam ou não de ter, se o ensino superior ou o ensino técnico é mais adequado para eles. Temos os insights dos workshops focados para informar que tipo de carreiras existem. Temos os estágios e job challenge. Portanto, nós tentamos também
uma parte importante que é sensibilizar os empregadores para a importância de criar oportunidades específicas para os jovens. Porque outro dos problemas estruturais na economia de hoje em dia é que os empregadores deixaram de precisar de tantas entradas, posições de entrada nas suas empresas. Hoje em dia, a maior parte das funções são feito por outsourcing, o que significa que muitos tipos de posições que há 10 ou 20 anos os jovens podiam candidatar-se já não existem. E nós estamos a tentar sensibilizar os empregadores para a importância de criar este tipo de oportunidades. Caso contrário, os jovens não têm oportunidades de usar ao máximo. Eu agora queria avançar para a parte do modelo de financiamento. E ontem falamos em tipos de impacto social. Como é que este projeto foi financiado? Nós temos aqui um pagador último dos resultados. Isto é, vou começar primeiro com os investidores iniciais. Quem está a pagar este programa são dois investidores privados. A Interspace, que é uma fundação, e o Big Society Capital, que é o equivalente ao Portugal de Fundação Social, que é o professor Pedro Santos esteve aqui a falar. Os investidores estão a entrar com capital inicial para que esta intervenção aconteça nestas 14 escolas. O que significa que o Sinfor está a receber à partida financiamento a longo prazo. E tem esta capacidade de ter financiamento garantido e só precisam de preocupar com a intervenção, a melhor maneira de atingir os resultados. E o pagador último dos resultados é o equivalente ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que só vai pagar em função dos seguintes resultados. Se os jovens, nós conseguimos evidenciar com uma melhoria de comportamento, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social paga 500 libras, por exemplo. Se a melhoria se conseguimos melhorar na atividade, mais 700 libras. Os jovens completam as qualificações, recebemos mais um tanto. Se aos 18 anos os jovens transitam para o ensino superior, o Ministério vai pagar mais 1000 libras, por exemplo. E depois, finalmente, se os jovens conseguem entrar no mercado de trabalho, concluírem 13 semanas de emprego, mais um tanto. E por aí fora. Eu estava há pouco, já vou terminar, estava há pouco a falar com o Valdo e chamar a atenção na importância os inovadores dentro do setor público. Isto é, reparem que aqui quem está a pagar, em última instância, por este programa é o Departamento de Trabalho e Pensões, que normalmente se preocupa ou tem mandado preocupar-se com as pessoas em idade de trabalhar, acima dos 18 anos. Mas eles têm a ousadia de serem inovadores e de alocarem parte do orçamento para os jovens em idade escolar dos 14 anos. Isto para dizer que muitas vezes é preciso ter este tipo de inovação dentro do setor público e a inovação não acontece só ao nível dos empreendedores, que é uma ideia fantástica que vai transformar o mundo. Nomeadamente em Portugal, com o Portugal de Inovação Social, em que vai haver financiamento para este tipo de mecanismo, de modelo de contratualização, vai ser preciso, e eu estava aqui muita gente do setor público e das autarquias, vai ser preciso ter aqui alguma criatividade para que as coisas consigam acontecer. Por último, se tiverem mais alguma, se hoje não conseguirmos falar, podem me contactar e, como o Paulo indicou, eu trabalho também em colaboração com o Instituto de Empreendedorismo Social, nomeadamente a equipa do Laboratório de Social, portanto, entrem em contato.